Bom dia, meu nome é Milena e eu estou no 7º período do curso de Ciências Biológicas da UFSJ. Bom, esse grupo é um grupo que o nome veio do grego, né? Arcosáurea. Arco vem do grego significando dominante e sáurea significando largato. E eles são um grupo monofilético, né? E eles possuem uma linha evolutiva bem longa. Atualmente a gente ainda encontra, né, no nosso meio os jacarés, alligators, crocodilos e as aves que pertencem a esse grupo. E também é um grupo que é bem rico em registros fósseis. As aves se encontram nesse grupo por pertencer à subordem Theropoda. E sim, as aves são répteis, realmente. Bom, isso se dá por conta da evolução, né? E na verdade eles não são tão diferentes assim. Quando a gente analisa as características, a gente pode ver que eles são até mesmo bem semelhantes, como características de vocalização, criação de ninho, cuidado de filhotes, entre outras. Os jacarés não possuem os pelos, né, nem as penas, mas eles possuem as escamas no lugar delas. E estudos comprovam que as escamas são as que dão origem às penas e pelos. Então, as escamas passam por um processo evolutivo que dá origem às penas e pelos. Acredita-se até que alguns dinossauros possuíam pelos, né, penas, e já foram descobertos fósseis que comprovam isso. E as aves possuem escamas, mas é muito comumente a gente encontrar nos pés e nas pernas. E como eu disse, as penas, né, foram evoluídas das escamas. Então, digamos assim que ela tem uma escama evoluída. Quanto a isso, não tem relação nenhuma. Não quer dizer que um pássaro é super colorido e ele é tóxico, como acontece com alguns insetos. As cores se relacionam mais com camuflagem, displays que as aves necessitam, né? E é isso. Tem uma necessidade maior para a corte. Ou seja, então a cor não quer dizer que o pássaro é tóxico nem nada do tipo. Sim, é possível identificar, né, o canto da ave e só que tem que tomar cuidado. Tem algumas espécies de aves que conseguem imitar esse som, então às vezes pode ser que aconteça uma confusão. E sim, a época do ano pode influenciar. O canto das aves muitas vezes acontece mais em período de acasalamento, né? E sobre o canto das aves, é mais comum a gente ver os machos cantando e não são todas as espécies que cantam. Algumas apenas emitem sinais, né? Realizam chamados. O tipo de canto desses pássaros também pode variar e alguns podem ter alguns tipos de funções, para avisar que tem predador, alimento disponível, entre outras coisas. Sim, existem aves que são sim promíscuas, mas isso não acontece com todas as espécies e isso acontece em apenas 6% das espécies de aves. Espécies monogâmicas também são encontradas nessa diversidade. E quanto à questão do galo com a galinha, é uma questão totalmente ali de questões territoriais, benefícios que os dois vão estar se dando, né? O galo vai estar beneficiando a galinha com um território melhor, território mais protegido, e a galinha vai estar beneficiando o galo também. E as galinhas não se rebelam porque não tem um motivo aparente para isso, porque ela está sendo beneficiada e não teria motivo para ela se rebelar, porque talvez se ela copulasse com outro galo, não teria todos os benefícios que ela tem copulando apenas com aquele galo. Sim, no Brasil a gente tem uma diversidade enorme de espécies, né, de aves, e algumas sim encontram-se em extinção, não são todas. Um exemplo que eu gosto de falar sempre é aquela arara azul, que é até citada no filme Rio, e temos outros tipos também de aves que estão em extinção, e é isso. Muitas vezes isso acontece pelo tipo de visão que eles possuem, né? Apesar de ser muito boa, ser uma visão bem apurada, às vezes quando ele encontra um vidro, né, de uma janela, ele bate porque como ele está refletindo um ar externo, né, que ele já estava no ambiente voando, ele pensa que ali está dando uma continuidade àquele ambiente. Então, muitas vezes acontece dele bater.
Eu já vi estudos que tem como evitar com películas que coloca no vidro que tem um padrão e como a visão do pássaro é muito boa, né, das aves são muito boas, quando ele chega perto dessa janela que tem esse padrão, ele consegue enxergar e ele avista que é um obstáculo. E isso se torna um problema, né, a colisão deles, por conta de que muitas vezes eles colidem e acabam morrendo, se for em prédios, pela altura muito alta, né, e eles acabam caindo e podem virar a morte, e quando é em casa assim, térreo, janelas, portas, porque eles podem às vezes cair e algum animal doméstico vem ali e preda eles, sem intenção de querer matar, mas com o instinto ali de querer pegar, brincar, pode acontecer, então acaba sendo um problema. As aves, sim, têm uma visão ótima, bem apurada, né? O seu olho é até bem maior do que o crânio quando a gente compara, né? Comparação. E quanto aos sentidos, elas possuem sim os cinco sentidos, igual os mamíferos possuem, só que não são todos os sentidos que são bem apurados. Um sentido que é bem apurado seria a visão, e um sentido que é muito mal apurado, que é bem fraco para ela, seria a questão do sentido de olfato. Não é bem apurado como o nosso. Uma parte que eu fico fascinada, que eu fico acho incrível na parte das aves, é a parte de corte e acasalamento delas, né? Porque o macho tem todo um preparo para poder estar cortejando a fêmea. Ele tem que ali meio que tá o macho tem que estar tentando conquistar a fêmea, passar credibilidade para ela que ele é um macho saudável, que ele é um macho que vai dar um bom suporte para ela, né? E muitas vezes eles investem em canto, danças, os pelos, né, as penas precisam estar bem vistosos e saudáveis, né, para ver se a fêmea vai aceitar copular com ele. E se a fêmea não aceitar, não adianta. Aí o macho tem que ir atrás de outra fêmea que vai aceitar aquelas características dele, o tipo de canto, as penas e o jeito que ele é. Eu acho isso bem legal. E é isso. Muito obrigada.